Entre janeiro e maio deste ano, mais de 130 mil brasileiros deixaram o país. Os números são da Polícia Federal e se referem à quantidade de brasileiros que não retornaram após a saída do país, ou seja, não era turismo. Esse brasileiro que está deixando o nosso país é basicamente um brasileiro de classe média baixa que não vê perspectivas. E os países são os Estados Unidos e Portugal os principais destinos desses brasileiros. Eu imagino que quase todas as pessoas saibam do problema do Brasil, porque não é só agora que a gente vê eles. A gente já vê em TV, jornal, revista, notícias, almoços em famílias, está em todo lugar. Hoje em dia esses problemas estão muito na boca e na mente da população mais jovem, que inclusive já está colocando a famosa frase em prática: Brasil, ame ou deixe. Que até hoje, referência da ditadura militar, estão deixando o país. Tanto é que em 2021, mais de 130 mil pessoas deixaram o Brasil em busca de uma vida melhor. Mas fica o questionamento: quais são, de fato, os problemas do nosso país? O que causa a fuga da população? Desses problemas, qual é o principal? E por fim, a pergunta mais importante: o Brasil ainda tem solução? É isso que você vai ver no vídeo de hoje. Antes de começar o conteúdo, esse canal já tem uma regra muito clara. Assim que começa esse vídeo, você já deixa o like para me ajudar a criar mais conteúdo e esse conteúdo chegar a mais pessoas. Começando pelo problema que a maior parte das pessoas já pensam quando pensam em problema no Brasil: corrupção. O primeiro ponto que eu quero levantar é: será que a corrupção de fato é o maior problema do Brasil? Algumas pessoas veem a corrupção como um dos fatores principais que fizeram com que o Brasil não se tornasse uma potência mundial. Porque o país tem um grande potencial, ele tem várias riquezas naturais e um baita território. Mas vamos lá, a corrupção ela pode ter diversos impactos dependendo da ótica que a gente enxerga. Falando sobre o aspecto financeiro, a corrupção nos custa 200 bilhões de reais por ano. Já a sonegação de impostos, só em 2021 foram perdidos 550 bilhões de reais, que é mais que o dobro perdido em corrupção. Então, se a sonegação de impostos é pior, por que a corrupção é visto como um dos maiores problemas do Brasil? É muito simples, muita gente enxerga a corrupção como a causa de diversos outros problemas, como desemprego, saúde de péssima qualidade, educação sucateada, pobreza, e além disso vem a corrupção como a causa da alta sonegação de impostos. Até porque qual é o sentido de pagar imposto para um governo que eu sei que vai me roubar? Mas vamos lá, o objetivo desse vídeo é achar o maior problema do Brasil e propor uma solução. A corrupção não é o maior problema do Brasil. A corrupção é uma consequência. E é uma consequência que começou antes mesmo desse país ser chamado de Brasil. Voltando algumas centenas de anos no tempo, ainda no período colonial já se conseguia verificar o início da corrupção. E é só você imaginar que naquela época a colonização não era algo fácil encontrar candidatos para virem para o Brasil. As viagens de navio não eram muito confortáveis, higiênicas e muito seguras como são hoje. Sem Netflix, sem Wi-Fi, as pessoas não tinham muito o que fazer. Mas basicamente as pessoas precisavam ser convencidas de virem para cá. E como que a coroa portuguesa fazia isso? Oferecendo cargos públicos para os que viessem. E com o tempo esses cargos começaram a ser direcionados para familiares ou para amigos de alguém influente. Vocês conseguem ver alguma semelhança ou algo parecido com isso acontecendo hoje em dia? Ou seja, a corrupção estava instaurada nesse país antes mesmo dele ser o Brasil. E 500 anos depois disso, a situação apenas piorou. Mesmo com leis que tentem impedir, a corrupção ainda tem muita força aqui no Brasil. Isso fica claro quando vemos que o Brasil está na posição 98 do ranking mundial de corrupção, com apenas 38 pontos, onde a pontuação vai de 0 a 100, onde 0 significa país altamente corrupto e 100 significa país muito íntegro. Caso você esteja querendo referência, outros países que têm a pontuação muito similar ao Brasil são Argentina, Marrocos, Etiópia, Tanzânia. Já no primeiro lugar nós temos a Dinamarca com 90 pontos, seguida por Finlândia e Nova Zelândia com 87 pontos.
Só que, como eu já disse e repito, a corrupção não é o problema real. Mas o que causa a corrupção e como resolvê-la? Bom, quem nunca ouviu que para acabar com a corrupção basta tirar os corruptos do poder? Mas vamos lá, vamos voltar para a história do início. Na formação do Brasil, é de se imaginar que todas aquelas pessoas que recebiam propinas e aceitavam já não estão mais vivas. Mas depois que elas estivessem aqui, a corrupção não deveria acabar? Infelizmente, não foi isso que aconteceu. A gente vê a questão da corrupção piorando cada vez mais. Então, simplesmente acabar com os corruptos não é a solução. Bom, a primeira coisa que vem na mente das pessoas é: se eu não posso acabar com os corruptos, porque vai surgir mais, vamos aumentar a fiscalização, que dessa forma você consegue impedir os corruptos de serem corruptos. Mas qual que é o problema disso? Bom, quando você aumenta a fiscalização de um setor, a ocorrência pode realmente diminuir, isso é bom. Mas infelizmente elas não acabam e surgem novas formas de abrir brechas para mais corrupção. Então, a gente aumenta a fiscalização e o corrupto vai achar novas formas de continuar com a corrupção. Então a fiscalização pode sim ajudar, mas no curto prazo, porque a pessoa sempre vai achar uma nova forma de burlar a lei. Então acabar com os corruptos, mais fiscalização não vai resolver o problema. O que vai resolver o problema? Primeiro de tudo, é muito importante a gente analisar o ponto de vista comportamental. O que nós somos hoje é consequência de milhões de anos de evolução e a mais pura seleção natural, onde o mais adaptado sobrevivia. Sabendo disso, tente imaginar o que uma pessoa precisava fazer para sobreviver há milhões de anos atrás. Você acha que a pessoa mais empática, aquela que quando um animal atacava o outro, ficava para trás para ajudar essa pessoa, seria a que sobreviveria? Provavelmente não. Quem sobrevive é aquele que é o mais egoísta, é aquele que vai cuidar de si e vai pensar em si primeiramente. E pode ter certeza que você é descendente dessas pessoas. Inclusive é por isso que a empatia é algo tão escasso hoje em dia. Então, sabendo disso, é muito importante reforçar o trabalho em grupo. Fazer o bem pelo bem maior desde criança, ao invés do individualismo, do sentimento que não se pode confiar em ninguém. De que no fim o mais importante é pensar em você mesmo, porque são esses pensamentos que geram a corrupção. Eu sei que esse tema já entra em uma área mais pessoal, da mentalidade humana, mas a questão é que somos humanos, e a corrupção é um problema humano. Então é óbvio que a solução vai se dar mudança de comportamento humano. E por mais chato que isso pareça, é a verdade. A corrupção não é em Brasília, a corrupção vai até Brasília. Não existe um portal mágico onde você passa pelo Palácio do Planalto e você vira corrupto. Essas pessoas já chegam lá sendo corruptas ou já têm uma predisposição de ser corrupta. E a partir do momento onde elas estão em um ambiente onde ser corrupto é mais fácil e com poucas consequências, é aí que o lobo entra no galinheiro. Então, quando se fala de corrupção, é muito fácil você achar que tem soluções rápidas, mas não existem soluções fáceis e rápidas para problemas complexos. E não acreditem em quem propõe essas soluções. Mas a corrupção é apenas uma parte do que de fato causou a atual situação do nosso país. Outro ponto muito importante a se falar é a falta de oportunidades. Quando você vai em busca de um trabalho que pague razoavelmente bem, você já percebe a falta de oportunidade. Quando você procura algo que poderia auxiliar você a encontrar um emprego, como por exemplo um carro, você também aí encontra problemas. Altos preços de um item que em diversos países é considerado um item básico. Mas aqui no Brasil, terra dos carros populares que não são populares e são quase um item de luxo. Somado a isso, você também tem a burocracia que impede as pessoas de abrirem ou manterem negócios que poderiam também criar novos empregos. Segundo um estudo feito pelo Banco Mundial, a burocracia que acontece no Brasil trava o crescimento dos negócios. Além disso, quando se fala de facilidade para fazer negócios no Brasil, tem notas baixas em relação às economias desenvolvidas do mundo, tendo tirado cerca de 59 pontos em 2020. Enquanto os Estados Unidos teve uma nota de 84 pontos. Além da burocracia, o que também pesa muito são os impostos.
Segundo o levantamento pela CNI, Confederação Nacional das Indústrias, o Brasil ficou em último lugar no ranking em tributação sobre renda das empresas, ou seja, tem a maior tributação. Ainda nesse estudo é dito o valor total arrecadado de impostos e contribuição, chega a 65,1% no Brasil, enquanto em outros países como o Canadá, esse percentual chega a 20,5%, ou seja, 3 vezes menos o percentual do Brasil. Toda essa carga tributária dificulta muito as empresas crescerem no Brasil, contratarem mais gente, o que em muitos casos, dependendo da época econômica, causa demissões. Ou seja, você tem burocracia e custos elevadíssimos para abrir uma empresa e, além disso, alta taxa de imposto, fazendo com que as empresas tendem a sair do país ou até nem entrarem no Brasil. E entendendo que é das empresas que sai a maior parte dos trabalhos aqui no Brasil, isso é extremamente prejudicial para o país. O reflexo disso é que muitas pessoas estão sem trabalho atualmente. Mais de 9 milhões de pessoas se encontram nessa situação. Além disso, muitas pessoas que têm condição optam por sair do país em busca de condições melhores de vida e de trabalho. Na maioria dos casos, são jovens ou pessoas que têm um conhecimento mais elevado e não veem futuro em estar no Brasil e acabam buscando destinos como Portugal, Estados Unidos, Canadá. Mas o ponto é, fugir não é uma solução para todos e sim para a minoria. Além disso, quando você analisa bem a situação, é possível perceber que está tudo relacionado. Empresas são muito tributadas porque o governo precisa de imposto para continuar com a corrupção, o que faz com que o governo não consiga melhorar áreas como a educação, que faz com que as pessoas não tenham acesso à educação de qualidade, aí fazendo com que elas não consigam concorrer a melhores vagas de trabalho, porque são poucas vagas pelo fato das empresas terem que pagar muito imposto e aí terem o seu crescimento limitado. Além disso, as poucas vagas disponíveis pagam mal pela questão de oferta e demanda. Muita gente querendo trabalhar e pouca vaga, o que dá mais liberdade para as empresas pagarem um salário menor, exigir mais carga horária e ter aí um acúmulo de função. Ou seja, o maior prejudicado é sempre o povo. E quer saber? As pessoas sabem disso. Mas como elas focam que tirar o corrupto do poder é a solução, e fazer isso é impossível porque são os corruptos que julgam os corruptos, as pessoas optam por não fazerem nada, o que faz com que aceitem propinas para vender votos para político, porque o que realmente importa é que elas consigam algum benefício e depois o povo que lute. E é esse o verdadeiro problema do Brasil, o ciclo do individualismo que é nos ensinado desde que a gente é criança, como sendo a única saída para as consequências desse exato mesmo ciclo. Então a reflexão que eu quero deixar com esse vídeo é: nós não controlamos o que os outros fazem, nós conseguimos controlar nós mesmos. Minha pergunta é, o que você tem feito com esse controle? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, e se você gostou desse vídeo, compartilha com aquele seu amigo que acha que só jogar uma bomba em Brasília resolve tudo.